E aí galera, tudo bem? Matheus aqui com vocês, saudades de vocês, sétimos anos. Eu quero dar um abraço especial também no João Amaral, que está sempre comentando nos vídeos. E eu não esqueci de dar o salve pra ti. Eu vou criar um outro vídeo lá no YouTube do canal e vou com certeza dar um salve lá também. E para todo mundo dos sétimos anos, tô com uma saudade gigante de vocês. Espero que estejam conseguindo estudar bem nesse período, tenham aprendido bem a parte de soma de números inteiros, porque agora a gente vai entrar em subtração de números inteiros e vai ficar ainda melhor, só vai melhorar daqui pra frente. E vamos lá, vamos firme. Peço desculpa pelos barulhos que vão ter de vez em quando de carro, moto passando aqui na frente, mas bora lá? Eu peço que vocês peguem suas apostilas e abram na página 98 da apostila, tá? Vai dar desde a 98 até a 100. E também peguem o caderno de vocês. A gente vai usar muito o caderno de vocês, tá? Muito nessa aula. Então peguem, já deixem do lado e pausem o vídeo se for necessário e voltem aqui pra gente seguir nossa aula. Fechou, galera? Bora lá então. Eu vou reduzir um pouquinho a minha imagem aqui pra ficar melhor de vocês visualizarem a tela. E bora lá para mais essa aulinha boazinha demais, muito boa. Aula de subtração de números inteiros. Vamos lá então. Subtração de números inteiros. Imagine a seguinte situação. Eu tenho uma cidade que está muito fria, por exemplo, numa cidade do hemisfério norte, na Europa, ou num dia de inverno em São Joaquim, por exemplo, em que a temperatura máxima num certo dia de inverno foi 2 graus positivos, apenas 2 graus de congelar, hein? E a temperatura mínima foi menos 3 graus Celsius, tá bem? A temperatura máxima foi 2 e a temperatura mínima foi menos 3. E aí a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, ó. Aqui eu coloquei uma escala, tá? Uma escala, nossa retinha numérica, mas eu coloquei na escala de graus Celsius. E a pergunta que eu quero fazer é: qual a diferença entre a temperatura máxima e a mínima? Qual que é a diferença entre a temperatura de 2 graus Celsius e a temperatura de menos 3 graus Celsius? Quanto que variou essa temperatura nesse dia? Então, como é que a gente pode fazer isso? Se você notar, eu vou pegar do 2 graus Celsius até o menos 3. A diferença entre um e outro é essa distânciazinha que foi percorrida. Tudo bem? Desde aqui, ó, do 2 graus até o menos 3. Quanto que tem de espaços entre esses carinhas aqui, do 2 até o menos 3? Olhem só, entre o 2 e o 1 ali, ó. Tá vendo que tem 1? Depois tem 2, depois tem 3, 4, 5. Ou seja, a diferença entre o 2 graus positivo e o menos 3 graus negativo, então fica 2 menos menos 3, que vai dar 5. Concorda comigo? Que a diferença, o que é diferença? Diferença é uma subtração, né? Então a diferença, ó, a temperatura positiva de 2 graus menos a temperatura negativa, que é menos 3 graus. É 2 menos o menos 3. E 2 menos o menos 3 deu 5, ó. 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Legal? Então, basicamente aqui eu quero introduzir subtração de números inteiros. E bora lá pra gente ver como que a gente pode aplicar isso em geral, tá? Então você já viu que subtração pode ser escrito também como se fosse uma diferença. Então subtração e diferença é a mesma coisa. Beleza, então dá aqui a minha retinha numérica e eu vou perguntar para vocês no exemplo 1 qual que é a diferença entre 3 e 1. Ou seja, quanto que vale a subtração 3 menos 1. Quanto que vale 3 menos 1? Todo mundo já sabe que é 2, né? Mas olha só lá na minha reta numérica, ó. O 3 está bem aqui e o 1 está bem aqui, não é? Então vou fazer 3 menos 1. Quanto de espaçamento que tem aqui, ó? Tem 1, 2. Então 3 menos 1 é 2. Massa? Bora para o exemplo 2? Bora para o exemplo 2. Quanto que vale 1 menos menos 3? Opa! 1 que está aqui menos o menos 3 que está aqui, ó. 1 menos menos 3, vamos ver. Então vai ficar 1 menos menos 3. Conta aqui quantos espacinhos tem, ó. 1, 2, 3, 4. 4, né? Então 1 menos menos 3 é 4. Ficou claro?
Bora para mais um. Exemplo 3. 3 menos menos 4. 3 positivo, que está bem aqui, menos o menos 4, que está bem aqui atrás. 3 menos menos 4, ó, vai ter esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, os espaçamentos. Desculpa o barulho. O espaçamento do 3 até o menos 4 dá 7. 7 positivo. Legal? Beleza, bora continuar aqui. Quanto que vale agora menos 1 menos menos 4? Vamos ver. Menos 1 tá bem aqui, ó. Menos o menos 4. Menos 1 menos o menos 4 vai dar esses carinhas aqui, que se você contar é 3. Gente, até o momento, tudo que a gente fez foi pegar um valor que estava mais à direita e subtrair de um que estava mais à esquerda. Concorda que quanto mais à direita ele tiver, maior ele é? Concorda comigo? Por exemplo, qual que é maior aqui, o menos 1 ou o menos 4? É o menos 1, porque o menos 1 está aqui, ó, e o menos 4 está aqui. A gente já viu isso nas nossas aulas presenciais. Significa que quanto mais à direita, maior ele é. Se eu pego um número que é maior e subtraio de um que é menor, o resultado sempre vai ter que ser um número positivo. Faz sentido? Porque eu estou pegando o maior e tirando uma coisa que é menor. Então, por que 3 menos 1 deu 2, que é positivo? Deu positivo porque o 3 é maior do que 1. Por que 1 menos menos 3 deu 4 positivo? Porque o 1 é maior do que menos 3. Legal? E além disso, eu vi o espaçamento que tinha aqui. Agora, bora para uns exemplos um pouquinho diferentes. Exemplo 5, ó, fala o seguinte. Quanto que é menos 2 menos 3 positivo? Opa! Menos 2, que está bem aqui, ó, menos o 3 positivo, que está bem aqui. Se você notar agora, eu estou pegando um número menor e tirando um número maior. Esse resultado você espera que seja positivo ou negativo? Negativo, porque eu estou pegando um número que já é pequeno e estou tirando um valor que é maior do que ele. Opa! Quanto que tem de espaçamento aqui? Ó? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então a resposta vai ser menos 5. Fez sentido? Bora para mais um para ver se a gente pegou mesmo. Ó. Exercício 6. Do menos 4 menos o menos 1. Então, menos 4 menos menos 1. Menos 4 está bem aqui, ó. E eu vou tirar menos 1, que está bem aqui. Quem que é maior, o menos 4 ou o menos 1? Menos 1, porque o menos 1 está mais à direita. Então, eu estou pegando um valor que é menor, que é o menos 4, e estou tirando um valor que é maior, que é menos 1. Então, esse resultado tem que ser negativo. Então, já sei que é negativo. E quanto que tem de espaçamento aqui, ó? Tem de espaçamento 1, 2 e 3. Se tem 3 de espaçamento, então a resposta é menos 3. Fez sentido? Massa, né? Então assim, ó, se a gente pega um número que está à esquerda e tira um que está à direita, significa então que a resposta vai dar um número negativo. E se a gente pega um número que está mais à direita e tira um que está à esquerda, a resposta tem que dar um número positivo. Porque quanto mais à direita ele tiver, maior ele é. Legal, galera? Espero que tenha ficado bem entendível. Bora continuar aí. Vamos ver. A gente pode pensar dessa forma, tá? Olhando para a reta, mas você pode pensar, bah, Matheus, gostei, mas não tem outro jeito de pensar? Será que tem outra forma de eu fazer essa continha? Tem outra forma sim. Olha só, o sinal de menos eu já vi que significa uma diferença. Mas além disso, ele pode significar mais alguma coisa? Pode sim significar mais alguma coisa. Por exemplo, ó, eu vou pegar o número 3. Se eu pego e coloco o sinal de menos na frente dele, vai ficar o menos 3, né? Qual que é a relação que tem entre esse 3 e o menos 3? Qual que é a relação que tem entre esses dois números? Eles são números opostos. Números opostos ou simétricos, que significa a mesma coisa, né? Então o sinal de menos também significa que eu estou pegando o quê? O número oposto do original. Legal? Então o sinal de menos significa que eu estou pegando o número oposto. Massa. Como que a gente pode aplicar isso então, Matheus? Bora lá. Ó, exemplo 2 lá do exercício anterior. Tá, galera? Só um ponto importante aqui. Todos aqueles exercícios do exemplo anterior, voltem o vídeo um pouquinho, voltem lá e copiem eles, tá? Copiem eles no caderno, todos eles. Copiem no caderno. E bora pro exercício, para essa página aqui,
Os exemplos 2, 4 e 6 eu farei de novo, só que usando esse outro pensamento. E quero que vocês copiem esse também, tá? Copiem tanto o anterior, voltem lá o vídeo um pouquinho, e aí copiem esse daqui também. Bora lá, o exemplo 2. O exemplo 2, então, era o seguinte, ó. Era 1 menos menos 3. Era isso que a gente tinha lá. Quanto que deu 1 menos menos 3? A gente já viu que deu 4, né? Tá, mas deu 4 porque eu fui lá na retinha, eu vi quanto que tinha de espaçamento, o 1 estava mais à direita. Mas se a gente usar a noção do que a gente está vendo bem agora a gente está vendo o seguinte, ó. O que esse sinal de menos significa? Que eu estou pegando o oposto do 3. Concorda comigo? E o que esse sinal de menos aqui na frente significa? Que eu estou pegando o oposto do menos 3. Opa! O oposto do oposto de 3. O oposto do oposto é o próprio 3. Então, o 1 menos menos 3 é a mesma coisa que eu pegar o 1 mais o 3. Porque vai ser esse cara menos menos. O menos com menos cancela, fica positivo. Por que fica positivo? Porque eu estou pegando o oposto do oposto. E o oposto do oposto é o próprio número, como a gente já viu nas nossas aulas anteriores. Então, quando eu estava brincando lá com vocês de oposto do simétrico, não era à toa, tá? Tinha uma causa, tinha um motivo. Então eu sei que se eu pegar o oposto do oposto, vai ficar o próprio número. E ao invés de fazer 1 menos menos 3, eu vou fazer 1 mais 3. E 1 mais 3 é 4. Massa? Deu também a mesma resposta. Pode copiar e comparar lá com o anterior que dá também a mesma resposta. Legal? Então basicamente menos com menos aqui ficou mais. Mas por que ficou mais? Tem um motivo. Não fica mais porque o Matheus disse que ficou mais, então eu vou aceitar que ficou mais. Nada disso. Ficou mais porque eu estou pegando o oposto do oposto de 3. O oposto do oposto é o próprio 3. Massa? Bora lá então. O exemplo 4, que também está ali no anterior, era o menos 1 menos menos 4. Menos 1 menos menos 4, vamos ver. Então eu tenho menos 1 e do menos 1 eu estou tirando menos 4. Tá, mas aqui, olha só, o menos 4 significa que eu estou pegando o oposto do 4. E esse menos aqui na frente eu estou pegando o oposto do oposto. O oposto do oposto é o próprio número, então eu posso reescrever isso como se fosse menos 1 mais 4. Legal? Por que menos 1 mais 4? O menos 1 eu só copiei, né? O menos 1 eu copiei de novo. E o menos com menos aqui, ó. O menos com menos eu peguei o oposto do oposto de 4, que é 4. Então ficou menos 1 mais 4, lembrando que o número positivo eu sempre posso colocar o sinal de mais ou não, né? Não muda muita coisa. Então nesse caso eu posso só continuar. Menos 1 mais 4, e menos 1 mais 4 é 3, né? Eu tenho menos 1. Estou devendo 1, por exemplo, e pago 4, eu fico com um 3 positivo. Massa? Bora para o exemplo 6. Exemplo 6, que está ali no anterior também, menos 4 menos menos 1. Menos 4 menos menos 1. Vamos ver. Esse menos 4 aqui eu mantenho, e esse menos menos 1 aqui significa que eu estou pegando o oposto do oposto de 1. Ou simplesmente o oposto de menos 1. Posso pensar também dessa forma? Posso. Qual que é o oposto de menos 1? O oposto de menos 1 é 1 positivo. Ou seja, eu posso escrever como se fosse o menos 4, que eu só copiei, mais 1. Ao invés de fazer menos menos 1, eu faço mais 1, porque eu estou pegando o oposto do menos 1. O oposto do menos 1 é 1. E menos 4 mais 1. Opa, deixa eu só assumir essa telazinha. Deu. O oposto, menos 4 mais 1, eu estou devendo 4 e pago 1. Então eu fico devendo 3, né? Então fica menos 3. Legal, galera? Bom demais, hein? Bom demais. Estamos fera em subtração de números inteiros. Bora então para resolver alguns exercícios. Antes eu só gostaria de chamar a atenção. Atenção, destaca isso aí. Agora sim pode usar caneta colorida à vontade. Destaca, pausa o vídeo e destaca. Que é o seguinte, todas aquelas propriedades que a gente tinha visto anteriormente para subtração de números inteiros, para soma de números inteiros, não são válidas aqui em subtração, com exceção da do fechamento. A do fechamento significa o seguinte, se eu subtraio dois números inteiros, o resultado continua dando o número inteiro. Assim, você não precisa decorar o que significa necessariamente cada propriedade, tá? Isso é simplesmente para a gente formalizar as coisas, mas não precisa. Mas o que eu quero dizer com as propriedades não serem válidas? Tem uma propriedade que a gente chama de comutatividade.
O que é comutatividade? Significa que o 5 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 5. Não é? 5 mais 3 é igual a 3 mais 5. Em ambos os casos, o resultado é 8. Porém, na subtração, essa propriedade, que é a comutatividade, trocar de posição, não é válida. Por que não é válida? Se eu pego 5 menos 3, o resultado é diferente de 3 menos 5. Concorda comigo? Não. Quanto que é 5 menos 3? 2, né? E quanto que é 3 menos 5? Menos 2. Opa, números bem diferentes. Porque o 2 é positivo, o menos 2 é negativo, um está mais à direita, o outro está mais à esquerda. Ah, é diferente mesmo, professor? Não é só o sinalzinho? Não, é diferente. O resultado com certeza é diferente. Ah, e se eu errasse só o sinal, o professor ia considerar? Se eu errasse só o sinal, ia acontecer isso aí, ó. Errei só o sinal. Mudou o sinal, muda a casa de cabeça para baixo. Tá certo? Não. Claro que não, tá errado. Então, com certeza, se atentem a isso. Massa? Bora agora para os exercícios. Agora sim, na página 118, tá? Vão lá na página 118 da apostila de vocês. E bora resolver alguns exercíciozinhos. E depois eu vou deixar vários de exercício de lição de casa para vocês treinarem, tá? Então vamos lá, página 118, bora resolver o exercício 1. Exercício 1 fala assim, ó. A subtração é a operação inversa da adição. Claro, né? Soma é o contrário da adição, isso a gente já sabe. De acordo com essa ideia, podemos escrever uma subtração como uma adição do inverso do subtraendo. Veja um exemplo. Na verdade, gente, aqui essa palavra inverso é exatamente como está na apostila de vocês, tá? Mas risquem essa palavra aqui, ó, na apostila de vocês e coloquem a palavra oposto, não inverso. Porque o inverso eu já falei que significa outra coisa, né? Então risquem isso daqui, ó. Vem aqui, risca a palavra inverso e escreve oposto no lugar, tá? Troca. Isso é exatamente como está na apostila de vocês. Pode riscar, tá errado. É oposto. Beleza. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, ó. Menos 5 menos menos 7. Se eu quiser fazer o menos 5 menos o menos 7, eu posso trocar o menos menos 7 por mais 7. Por que mais 7? Porque eu estou pegando o oposto de menos 7. O oposto de menos 7 é mais 7 positivo. Legal? O que a gente tinha acabado de fazer, né? Que a gente fez em vários exemplos aqui anteriormente. Usando esse raciocínio, transforme cada subtração dada no quadro em uma adição correspondente, indicando o resultado. Siga o modelo. Então tá aqui, ó, nossa tabelinha, em que a gente tem, por exemplo, ó, menos 4 menos mais 5. Menos 4 menos mais 5 eu posso escrever como se fosse menos 4. Aí o menos mais 5 eu estou pegando o oposto de 5 positivo. Então eu posso trocar como se fosse a soma do 5 negativo. E isso me dá menos 9. Legal? Então aqui nesse caso, menos 4 menos mais 5, o oposto de 5 positivo é 5 negativo. E aí eu fico com menos 4 mais menos 5. E aí fica assim, ó, menos 4 com menos 5. Tô devendo 4. Começa a dever 5, eu fico devendo 9. Então fica menos 9. Legal? Isso vocês já sabem fazer, né? Já fizeram vários. O que são mais que eu gostaria de destacar mesmo são esses dois aqui, ó. Esses dois aqui é um pouco novo para nós. Bora lá. Mais 6 menos menos 8. Olha só, esse menos menos 8 significa que eu estou pegando o oposto de menos 8. Qual que é o oposto de menos 8? 8 positivo. Então eu posso escrever como se fosse mais 6 mais 8. E mais 6 mais 8 dá 14. Lembrando, esse sinal de mais aqui na frente, ó, não muda nada, né? É como se fosse 6 mais 8. 6 mais 8 é 14. 14 positivo, que eu posso colocar o sinal de mais aqui ou não. Fica a meu critério. Legal? Bora pro próximo. Menos 2 menos menos 7. Menos 2 menos menos 7 é menos 2. E aqui eu estou pegando o oposto do menos 7, que é 7 positivo. Então vai ficar menos 2 mais 7. Então eu estou devendo 2 e eu pago 7, eu fico com 5 positivo. Legal? Agora eu vou ficar com 3 menos mais 9. 3 menos mais 9 eu posso escrever como se fosse 3 mais menos 9. Mesma coisa, né? Basicamente troquei os dois de posição aqui. Certo? Então, porque o oposto do 9 positivo é a mesma coisa que eu pegar ele
negativo. O oposto do 9 é o menos 9, né? Então, 3 mais menos 9, eu tenho 3 e estou devendo 9, né? Então, eu fico devendo 6. E, por fim, menos 8 menos mais 10 vai ser simplesmente menos 8 mais menos 10. Então, estou devendo 8 e estou devendo 10, eu começo a dever 18. Massa? Eu acho que essas duas últimas aqui, ó, vocês já sabiam fazer, né? Essas duas aqui vocês já sabiam fazer. Eu acho que o que é um pouquinho diferente são essas duas. E essas duas é o que eu quero que vocês prestem atenção, que é bem parecido com o que a gente já fez ali anteriormente. Massa? Esse foi a questão 1. A questão 2 vai ficar de exercício, tá? E a gente vai fazer a questão 3, que é uma questãozinha de Olimpíada. Questão de Olimpíada é sempre muito legal. Olha só. Qual é a menor diferença entre um número inteiro positivo de 4 algarismos e um número inteiro positivo de 3 algarismos, sendo todos os 7 algarismos distintos? Ih, legal. Li tudo isso e não tenho a menor ideia de como fazer. O que eu faço? Bora escrever o que vem na mente, ó. Ele quer a diferença entre um número inteiro de 4 algarismos. Então, vou chutar aqui, ó, 4 algarismos, vou pôr 4 algarismos. Legal? Tem 4 algarismozinhos que eu não sei quem é. Então, assim, ó, qual é a menor diferença? Se é diferença, eu vou pegar esse número de 4 algarismos e vou colocar um sinal de menos. Então, esse número de 4 algarismos menos um número inteiro positivo de 3 algarismos. Então, eu vou pegar 3 espacinhos aqui. Massa? Peguei um número de 4 algarismos e fiz a diferença para um de 3 algarismos. Sendo que todos esses carinhas aqui, ó, cada um desses aqui são valores, tá? São númerozinhos, que eu não coloquei ainda, mas são números, e além de serem números, são números distintos. Como assim distintos? Se esse cara for 1, esse daqui não pode ser 1, tem que ser qualquer outro número diferente de 1. Se esse cara for 3, esse daqui não, todos os outros não podem mais ser 3. Massa? Cada um é diferente do outro. Além disso, gente, como são números de 4 algarismos, o primeiro algarismo aqui não pode ser 0. Por que não pode ser 0? Porque senão eu teria tipo assim, ó, digamos que esse seja 0, esse seja 5, esse seja 4 e esse seja o 2. Então 0, 5, 4 e 2. Eu teria o número 542. O 0 à esquerda não significa nada. Sabe quando vem aquele ditado popular, 0 à esquerda? O 0 à esquerda não serve para nada. Então eu escrever o número 0542 é a mesma coisa que escrever o 542. E aí ele não seria um número de 4 algarismos, seria de 3 simplesmente, né? Então, com certeza o primeiro algarismo aqui não pode ser 0, de jeito nenhum. Legal? Então bora lá. Qual é a menor diferença entre um número inteiro positivo de 4 algarismos e um número inteiro positivo de 3 algarismos, sendo todos os 7 algarismos distintos? Gente, pensa o seguinte, ó. Se ele quer a menor diferença, eu tenho que pensar qual que é o menor número de 4 algarismos, qual que é o menor de 4 algarismos com todos os algarismos distintos e qual que é o maior de 3 algarismos. Por quê? Porque se eu pegar o menor de 3 algarismos e pegar o menor de 4 algarismos, desculpa, e pegar o maior de 3 algarismos, essa diferença vai ser a menor possível. Deu de entender? Vou repetir, ó. Eu quero a menor diferença. Então eu vou pegar, no número de 4 algarismos, eu vou pegar o menor número possível de 4 algarismos, em que todos eles são distintos. Então qual que é o menor de 4 algarismos? E eu vou pegar o maior de 3 algarismos. Porque quando eu fizer o menor de 4 algarismos menos o maior de 4 algarismos, essa diferença vai dar bem pequena. Que é exatamente o que ele está pedindo no exercício. Então bora lá. Números de 4 algarismos, a gente sabe que para o menor de todos de 4 algarismos é o 1000, né? Então, obrigatoriamente, o primeiro númerozinho ali tem que ser 1. Concorda comigo? Números de 4 algarismos, o menor deles começa com 1, que é 1000 e alguma coisa. Legal. Depois, eu não posso usar o 1 de novo. Por que eu não posso usar o 1? Porque todos os 7 algarismos são distintos. Mas eu posso usar o 0. Agora eu posso usar o 0. Eu não podia usar anteriormente, porque eu teria um 0 à esquerda, mas aqui eu posso. Então eu estou escrevendo o número 1000 e alguma coisa. Massa? Agora eu não posso mais nem usar nem o 1 e nem o 0.
Mesmo assim, eu quero usar o menor número algarismo possível. Por que o menor algarismo possível? Porque eu quero escrever o menor número de 4 algarismos. Então, eu vou pegar e usar o 2, que é o menor possível. Agora, eu não posso mais usar nem o 1, nem o 0, nem o 2. Se eu não posso mais nem usar nem o 1, 0 e 2, eu vou ter que usar o 3, que é o outro que é menor do que eles. Tudo bem? O menor de todos, com exceção deles, no caso. Ou seja, o menor número de 4 algarismos, tá? O menor número de 4 algarismos distintos é o 1023. Esse é o menor de todos. Não existe nenhum outro que seja menor que esse e tenha todos os algarismos distintos. Não tem. Massa? Agora a gente vai usar o raciocínio contrário. Para o número de 3 algarismos, eu vou pegar o maior possível. Se é o maior possível, esse primeiro dígito aqui tem que ser o 9. Concorda comigo? Porque é o maior possível. Aí depois eu tenho que usar qualquer outro dígito que não seja um que eu já tenho usado. Então, como eu quero o maior possível, qual que é o número que é mais próximo de 9? É o 8, né? E depois, de novo, usando o mesmo raciocínio, eu vou ter que o último valor é 7. Legal? Então, o menor número de 4 algarismos, com eles todos distintos, é o 1023. E o maior número de 3 algarismos distintos é o 987. E quando eu faço a diferença 1023 menos 987, isso resulta em 36, que é a letra E. Legal, galera? Esses eram os exercícios que eu tinha para fazer para vocês. Espero que tenha ficado claro. A gente terá o nosso horário de live aí para tirar dúvida, para a gente trocar uma ideia, matar a saudade. E eu quero deixar de exercício para vocês esses deveres aqui, ó, da apostila, tá? Os exercícios 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então vão lá na página 118, da 118 até a página 122. Todos esses exercícios estarão lá, com exceção do 1 e do 3 que a gente já fez em sala, né? Mesmo assim, eu gostaria que você copiasse do slide e escrevesse a resolução, seja na apostila, seja no caderno, mas escreva todas as resoluções do que a gente viu aqui. Legal? Além disso, eu vou colocar também um formulário lá no Clip Escola para vocês responderem, tá? Vai ser um testezinho, não é uma avaliação, nada disso, é uma tarefa. Vai valer nota? Vai valer nota. Uma nota de dever. Legal? Eu vou colocar lá para vocês testarem e a gente ver como que a gente está em soma e subtração de números inteiros. Fechou, gente? Um abração. Espero ver vocês em breve na live que a gente terá quinta ou sexta-feira, se não me engano. Vou dar uma olhada certinho. E até a próxima. Espero que compreendam tudo. Um abração do professor. Tamo junto. Fechou? Abraço.